Olá, 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 sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, live com convidado, como tradicionalmente todas as quartas-feiras. E hoje nós vamos receber a Michele. A Michele é uma menina que teve câncer de mama, que está fazendo todo o seu acompanhamento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, bastante importante, que é a questão da autoestima, a questão do bem-estar, do se sentir bem durante todo o tratamento e quanto que isso impacta. Então acho que vai ser um papo bem legal. Já vi que a Michelle entrou por aqui, já vou chamar ela para a gente começar essa nossa conversa, que tenho certeza que vai ser muito, muito importante. Eu vou aprender muito, porque é uma área que eu realmente não domino muito, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Muitas das questões estéticas, das questões de cuidado, né? Eu aprendo com várias perguntas nas caixinhas, às vezes me perguntam algumas coisas que eu não faço a mínima ideia de qual é o procedimento que se trata, então eu pergunto, né? Vou atrás disso para conseguir dar as maiores orientações. Tá bem, pessoal? Então, assim que a Michelle entrar, já vamos começar esse bate-papo que vai ser muito legal. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Achei. Já estou convidando. Acho que ela já deve estar dando o seu alô por aqui. Como todas as lives, por favor, fiquem bem à vontade para fazer perguntas. Tá? Todas as perguntas eu vou organizando, eu vou anotando para repassar para a Michelle. Hoje o nosso tópico vai ser sobre... Oi, Michelle! Tudo bom? Olá! Tá se arrumando aí para entrar bem na Eu live? tô, né, gente? Passar aqui uma maquiagenzinha, ficar bonita, porque elas merecem, todo mundo merece, né? Eu também estava penteando o cabelo, não tem muito. Ah, pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Será que fui eu que caí? Ou foi a Michelle? Vamos ver. Por favor, coloquem aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se está tudo normal para vocês. Eu estou em dúvida se fui eu que caí ou se foi... Ah, foi a Michelle que caiu, ela já botou ali. Provavelmente ela já vai voltar. Estava só fazendo uma pequena brincadeira, né? Também estava me organizando, estava na academia. Eu cheguei em casa para tomar banho e me preparar para essa live que vai ser bem legal. Pessoal, eu só vou pedir um pouquinho de paciência comigo, se vocês colocarem algumas questões relacionadas à parte mais estética e que eu não saiba, tá? Eu vou ter que perguntar para vocês, a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre isso, porque é um tema que eu realmente não domino, mas eu domino as questões, se pode ou não pode fazer e quais são os riscos associados, tá? Porque não foge muito, né, de uma questão, independente do que é, a gente vê quais são as questões, né? Então a gente vai conversar sobre isso. A Rosa já botando, estou com eczemas na cabeça, arde um pouco, fui na emergência, fizemos, deu tudo normal no sangue. É normal dessas coisas após quimioterapia. Vai depender da químio, né? Algumas podem causar lesões de pele, né? Toxicidade cutânea, que a gente chama. Tem algumas quimioterapias que dão mais, outras que dão menos. A pele fica muito sensível, né, durante a quimioterapia. A pele pode ficar sensível aos raios solares, inclusive causando queimaduras, causando lesões até mesmo pela própria luz ou pela claridade que entra pela janela. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, mas eu já tive um paciente que fez uma lesão bem feia, né, na orelha, queimadura da orelha, simplesmente pela claridade que entrava. Então a quimioterapia sim deixa mais sensível. Michelle está de volta, tudo Eu certo agora? caí. Acontece, não tem problema. Acontece nas melhores famílias, né? É isso Ao aí. vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Como já Quem sabe dizia o faz ao Faustão. vivo. Vamos lá. E aí, Michele? Pronta para nossa live? Vamos falar sobre esse tema que eu acho que ele é muito negligenciado, né? Mas que é de suma importância, né, durante o tratamento, que é a questão do bem-estar, da autoestima e o quanto que o próprio tratamento e a doença podem modificar isso. Sim, com certeza. Vamos falar bastante, porque eu também vejo no meu perfil que tem a maioria, né, 90% das mulheres, elas sofrem muito com a perda dos cabelos, a perda da mama.
E é bem a minoria, mesmo que não se importa, que consegue assumir a carequinha, graças a Deus, né? Mas a gente tem que, é um caso que a gente tem que correr bastante atrás para ajudar essas mulheres, assim como eu também precisei de ajuda, né? E hoje caminho aqui. Isso aí. E é importante a gente falar e trazer esse tema, porque como muitas pessoas acabam negligenciando ele, acham que não é importante, porque agora eu tenho que tratar o meu câncer e não importa o resto, acabam nem comentando, acabam não dando bola para isso, né? E a verdade é o contrário, porque faz parte do tratamento, né? Faz parte também e vai conseguir encarar de uma forma melhor toda a situação. E graças a Deus nós temos pessoas como você para dar dicas, para auxiliar, porque tem muita coisa para ser feita. Concorda? Tem, doutor, tem muita coisa. E eu não esqueço quando eu fiz a minha cirurgia de mastectomia, que foi a primeira, foi o primeiro tratamento de tudo, o primeiro passo. Eu acordei dopada lá da cirurgia e aí a enfermeira veio conversar comigo, né? Eu tava sentindo bastante Uhum. dor, enfim. E aí a enfermeira, a primeira coisa que a enfermeira me falou, ela falou assim, Michele, cuida muito da sua mente, porque você vai precisar dela no tratamento. Então, e eu lá, eu lembro disso, assim, eu lembro de algumas coisas, sabe? Então, assim, não foi só ela, vários médicos falaram pra mim isso, entendeu? Que eu tinha que cuidar da minha Uhum. mente, da minha cabeça, porque é ela que ia ditar o resto do tratamento, e eu segui isso à risca, assim. Perfeito. Já que tu começou a nos contar um pouquinho, né, que tu fez a mastectomia, podemos falar um pouquinho sobre a tua doença? Como é que foi o processo? Como é que tu descobriu? E te Claro, apresentar, porque na verdade a gente está se chamando aqui, mas muita gente não te conhece. Se puder contar é, um pouquinho, né? Tua idade, onde tu mora, todas essas questões que eu acho que são bem importantes. sim. Quando eu descobri, eu já tô com cabelinho, né, que tá nascendo, pode ver que tá bem curtinho, né? Eu descobri com 33 anos, tem 1 ano e meio que eu descobri. Eu Uhum, tinha 33, tinha acabado de fazer 33 anos. Eu tinha colocado silicone. Fazia, não tinha nem 10 meses, doutor. Tinha acabado de colocar silicone. E aquela questão de vaidade, né? Enfim. uhum, Coloquei e fiz todos os exames, né? Pré-operatórios. E deu tudo bem nos exames, tudo uhum, certinho. Coloquei o silicone. Aí eu vim morar com o meu noivo, né? Meu marido. Mudei de cidade, saí de São Paulo para vir para o interior de São Paulo. Então, eu uhum. estava começando uma vida totalmente nova, era tudo novo, né? E de repente, aí peguei um cachorro, um labrador, o Oh, que legal. Bartolomeu, parece um pônei, danado, mas agora ele tá bonzinho, tá ficando bonzinho. Depois de comer todas as minhas roupas, meus chinelos, meus sapatos, enfim, destruir minha casa. E peguei o Bartô também, né? O André, o Bartô aqui, tudo bem. Aí veio a pandemia, né? O auge da pandemia em Uhum, 2020. E aí eu tava dormindo um dia, né? Tinha todos os exames, não tinha nenhum ano. Tava dormindo e me virei de lado. Quando eu me virei, eu acordei com uma dor, uma pontada na mama, como se fosse um choque mesmo. Foi um choque. uhum, Sim. Aí a primeira reação quando a gente sente dor, a gente coloca a mão na dor, né? Sente dor claro. no dente, põe. No dedo, põe. E aí eu coloquei a mão na mama. E na hora que eu coloquei, de madrugada isso, eu senti um nódulo, um negócio, um caroço, né? Eu falei, o que Entendi. foi isso? Aí eu falei, não, deve ser do silicone. Passou aqueles dias, quando eu tava tomando banho também, só a água quente que batia na minha pele tava sensível. Eu falava, gente, o que é isso? Será que o silicone tá causando isso? A Uhum, pele sensível. E aí eu fui para São Paulo, na casa da minha mãe e da minha tia, esse final de semana, uns dias depois. E aí eu comentei com elas. E elas também acharam que era por conta do silicone, que eu tinha colocado há pouco tempo, que eu não tinha feito aquela uhum. drenagem pós-cirurgia, que geralmente a gente tem que fazer, qualquer cirurgia, né? E eu não fiz. E aí eu falei, bom, deve ser, né? A gente pensa tudo, menos que é câncer. Ainda mais se fosse 33 anos. Sim, e não tinha histórico na minha família. Ninguém Uhum, nunca teve câncer na família. E aí, tudo bem, passou isso. Aí, esses dias passaram, só que eu tava achando estranho aquilo. Porque comecei a sentir as pontadas. Aí, minha mãe ficou no meu pé, naqueles dias, falou: Mi, vai no médico. Aí, eu marquei o uhum. médico. Fui ao médico, cheguei lá no ginecologista, porque não tinha mastologista, Sim. com uma data próxima. O ginecologista avaliou, mas ele não deu tanta importância. Tá. Sendo Deixa bem eu só te fazer uma honesto. perguntinha. Tu tinha o hábito de fazer o autoexame?
Uh-uh. Não. Nunca fiz. Nunca Nunca. fez, Nunca tinha feito. Nunca. né? Hoje tu faz? Faço. No, Faz. no, no outro, né? Faço no Sim. outro. No outro eu faço toda hora, doutor. Toda hora. Tu Ele te não vem com importa de negócio. contar para as mulheres que estão aqui nos vendo como é que tu faz? Ah, eu levanto a mão, eu não sei se tá certo, né? Mas geralmente eu Aham. levanto a mão e vou fazendo, né, em círculos bem de leve, assim. No, Aham. a mama toda. Isso Eu mesmo. faço, eu faço assim. É, e é muito bom fazer durante o banho, né? Fica mais É, fácil, mas não né? faço no banho, pra ser bem Não, sincero. Fazer. tudo bem. Não importa o local. O banho a gente acaba orientando a fazer no banho por ser mais fácil, por já estar, né, numa posição tranquila, tá com a mama de fácil acesso, né? E vai simplesmente fazendo a palpação dela, né? Porque ninguém melhor para conhecer o seio do que a própria pessoa. Pra uma pessoa, exatamente. Vai saber, tu entende? Muitas mulheres chegam, às vezes, no consultório, dizendo que estão com um nódulo na mama, a gente vai procurar, às vezes não encontra, então diz, me mostra onde está, vai lá, coloca a mão, ó, tá aqui, doutor. Às vezes Ótimo. quando são lesões muito pequenas, porque nada melhor do que a própria pessoa para se conhecer, para conhecer o seu próprio corpo. Sim, Então, mulheres têm que fazer o autoexame, não dói, não traz nenhum problema, é algo super fácil e tu vai passar a te conhecer. sim. Tá? E Então, começar. seguindo a tua história, então tu palpou, achou que era do silicone e acabou procurando o ginecologista. E aí ele pediu alguns exames, né? Fui fazer, retornei com outro mastologista, enfim, é só para resumir. Voltei com outro Uhum. mastologista, aí quando esse mastologista viu, ele falou. Aí ele já fez, teve outra reação. Ele falou: Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi um negócio desse tamanho, Michelle. Falou desse jeito. Nossa. Aí pronto. Aí eu falei: Doutor, pelo amor de Deus, eu falei, só tenho 33 anos. Como assim? Nunca vi um negócio desse jeito? Ele nunca tinha Caiu a visto casa. aquele tamanho. É, porque tava muito grande. E aí ele falou: você vai fazer exame tal, 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 eu vou pedir uma biópsia, Uhum. enfim. Fui fazer os exames nessa brincadeira, fiz tudo, deu Certo. nódulo, aí depois fui fazer a ressonância, depois eu Deixa eu fiz. só te fazer uma pergunta que eu queria fazer um outro comentário. Tu lembra quais foram os exames que tu fez que o mastologista te pediu? Eu fiz primeiro o. A eco? Não, o primeiro foi a. Nossa, tá na ponta da língua. É aquele ultrassom. Foi o Ah, primeiro. outra. E aí deu Deixa eu Behind. só. É que nós aqui no sul a gente chama de ecografia, mas é ultrassom, é a mesma coisa, É a tá? mesma coisa. Então, aí É a deu mesma Behind coisa. 5 Tá. e deu E um tu fez nódulo. mamografia? Aí eu fiz primeiro esse, aí eu fui no, levei esse, aí ele pediu depois a ressonância magnética. Tá. Aí eu fiz Mamografia tu não fez. não fiz por causa da idade, Tá. né? Normalmente na mulher mais. Então, isso que eu queria comentar, tá? Tem duas questões bem importantes. A primeira, nos exames que são feitos. Normalmente, na mulher mais idosa, a gente já tem uma substituição do tecido normal da mama por gordura. E o exame de eleição acaba sendo a mamografia. Tá? Na mulher mais jovem, ou mesmo na mulher que tem um pouco mais de idade, mas que não que ainda tem uma mama densa, muitas vezes a mamografia não é suficiente. E a gente precisa complementar o exame com a ecografia ou ultrassom, tá? Porque acaba enxergando coisas diferentes. Não é que um exame é Uhum. melhor que o outro, mas eles enxergam coisas diferentes. Mas o ponto que eu queria colocar é que muitas mulheres que têm silicone têm medo de fazer mamografia, tá? E isso não existe. Mamografia continua sendo o exame de eleição. Não tem problema nenhum fazer mamografia tendo prótese. Existem técnicas específicas para serem utilizadas. Não vai estourar prótese, não vai acontecer nada disso. Então, por favor, pessoal, vamos ter bastante atenção e seguir com todas as orientações e com os exames de rastreio, mesmo tendo prótese. É. Dá um medinho, né? Dá uma aflição, parece. Mas eu segui o que o médico pediu, né? Ultrassom, depois eu fiz a Uhum. ressonância. Na ressonância, eu sei que demoraram 4 meses, doutor, até Tá. todo o meu processo, de julho até dia 31 de outubro. Uhum. E E tu aí, lembra o tamanho que estava? quando eu tirei, Aham. quase 8 centímetros. Nossa, bem Era, grande mesmo. era um negócio assim. Era gigante. Uhum. Tanto que o meu peito começou a ficar deformado. Ele começou a ficar quadrado na lateral. E, Aham. e com vermelho, ficou vermelho mesmo. Tanto que na ressonância as médicas já falaram, falando, nossa, tá muito estranho. Né? E elas já começaram a fazer várias perguntas, porque elas viram ali na ressonância, Sim. né? Já alguma coisa. Mas elas não podiam falar, acho, né?
Não. Fica muito complicado, porque tu não É, tem a relação com a pessoa, tu não sabe o quanto que ela sabe, né? Então, normalmente, essas notícias, esse tipo de conversa é dado pelo médico que está acompanhando, né? Que a gente já tem um relacionamento com o paciente, já se conhece, porque receber uma notícia de câncer é algo muito difícil. sim. Imagina de alguém que tu não conhece, É, que tu nunca teve contato e que tu não vai ter seguimento. Então, nós exatamente. precisamos ter um pouquinho desse cuidado também. A Ana está perguntando se tu sabe qual foi o tipo de câncer de mama que tu teve. É luminal B. Luminal B. Vou explicar para o pessoal o que é o luminal Hormonal. B. Tá? O câncer de mama, a gente sempre faz os receptores, né? A pesquisa pela imunistoquímica, que é um exame no material da biópsia ou da cirurgia, que a gente testa receptores hormonais, estrogênio e progesterona, e também um outro receptor que se chama HER2. Tá? Quando a gente tem os três negativos, é chamado triplo negativo. Quando nós temos os receptores de hormônio, pode ser um ou dois positivos, e o HER2 negativo, a gente chama de luminal. A letra A ou B é conforme o Ki67, que é um marcador de replicação das células. Quanto mais alto for, mais, em teoria, mais agressivo é esse tumor. Tá? Isso o patologista olha, ele conta quantas células de câncer está enxergando numa área pré-determinada e conta quantas células de câncer estão se reproduzindo. Então é feita a divisão, né, de quantas estão se dividindo pelo número total, isso vai me dar uma porcentagem. Se for acima de 20%, é luminal B. Se for abaixo, luminal A. Tá, pessoal? Então isso é que se chama luminal, então é um câncer hormônio positivo. O HER2, tu lembra como é que estava? Não lembro. Não, provavelmente era Eu, negativo. eu sei que era. O que estava dando positivo era Os progesterona, progesterona e estrogênio. estrogênio. Isso aí. É, Perfeito. Agora eu quero entrar nessa questão. Se tu nos contou que o teu primeiro tratamento foi a mastectomia. Como é sim. que foi receber essa notícia? Olha, é como se eu vejo o consultório médico, é como se eu estivesse lá naquela salinha do médico. E eu não conhecia o médico, tá, doutora? Eu não conhecia. Eu acabei indo no terceiro médico, porque o que eu tinha passado anteriormente não tinha vaga, e eu já estava com o resultado do exame, e eu falava, preciso passar, porque estava crescendo, né? No final, eu demorei 4 meses. Então, eu fui num médico X em Campinas, não conhecia, foi orientada, ele pediu para Deus, Senhor, me ajuda, coloca uma pessoa boa no meu caminho. E fui. E aí, pro médico, né, ele não me conhecia. Eu acho que pra ele também é difícil dar uma notícia dessa, né, pra uma pessoa. Ninguém Porque gosta. quem gosta, a fisionomia do rosto dele mudou na hora que ele viu o exame. Na hora que ele viu o resultado, ele mudou, doutor. Ele tinha idade, assim, mais ou menos pra ser o meu pai. Tinha idade do meu pai, né? E a fisionomia dele mudou, porque depois eu soube que ele tinha uma filha da minha idade. Então ele ficou Ele muito estava assim. vendo esse filho. Na hora que a fisionomia dele mudou, eu falei, alguma coisa está errada. Já olhei pro meu marido olhou para mim, e aí ele veio. E aí ele falou, Michele, é câncer. Eu não acreditei. Na hora, a primeira reação foi chorar. Eu entrei em desespero, óbvio, porque você não tá esperando isso, né? Eu achei que era um, sei lá, nódulo, nódulo de gordura. E aí eu comecei a chorar. Meu marido tava ali do lado e eu não conseguia mais falar, meu mundo abriu, né? O chão, assim, abriu na hora. Eu falei, como assim? Porque, infelizmente, quando a gente recebe essa notícia, a gente tá tão acostumado a ver alguns casos, principalmente filme, né, novela, que o final dessas histórias não são felizes, É né? verdade. E aí, então, automaticamente, a gente se coloca nesse final. Na primeira, né, na primeira notícia. Depois, a sua mente, depois que você vai entendendo o que está acontecendo com você, você começa a colocar as coisas no lugar. Você começa, peraí, Deus, o que que eu faço? Peraí, família, o que que eu faço? Marido, o que que eu faço? E aí você começa a Perfeito. respirar. Você colocou uma palavra, que até é o título de um post que eu fiz, tá? Uma expressão, na verdade, que é o dia que o meu chão se abriu, porque eu escuto muito isso, né? Eu gosto muito de conversar com os pacientes. Óbvio que eu não vou entrar nesse ponto no dia que eu estou dando o diagnóstico. Só que na oncologia, a gente tem um contato muito próximo com os pacientes. Eu tenho vários pacientes que eu vejo mais frequente que a minha própria família, né? Quimioterapias, às vezes, a cada 14 dias. Então, a gente acaba tendo uma ligação muito próxima. E conforme a situação vai andando, a gente consegue avançar em alguns pontos, né?
E essa pergunta eu gosto de fazer. Como é que foi para te receber? Né? O que aconteceu naquele momento? Né? E essa expressão, que meu chão se abriu, é muito frequente. Uma outra expressão que eu escuto bastante é: parece que eu levei um soco no estômago. Né? A outra é: doutor, tudo que eu lembro é que tu falou câncer, depois eu não lembro mais nada. É, exatamente, é isso. Porque é um momento de muito estresse, é muita ansiedade. E por que isso? Porque a gente tem um imaginário que tem sempre as coisas ruins. Eu sempre disse, antes de eu entrar na oncologia, qual era a minha visão do câncer de mama? Era uma visão da novela, era a mulher careca vomitando no vaso, abraçada no vaso sanitário. Ou era o senhor de idade deitado na cama com a família toda velando ele. Era isso, é isso que nos passam. Ou são aqueles filmes tristes do adolescente que tem câncer, que encontra o amor da vida e infelizmente não consegue ficar. Mas não é isso a vida real. Né? Os casos bons cada vez se fala menos, quando deveria ser o contrário. Abordar essa situação. Levar a outra mensagem, né? Porque a tecnologia, os estudos, eles estão bem avançados, né? Não é mais como antigamente. Antigamente, Exatamente. a gente via um índice muito maior de mortalidade. Hoje, não. Graças a Deus. Verdade. Principalmente no câncer de mama. Sim. E foi algo que eu ouvi muito também dos médicos, dos enfermeiros, né? De algumas pessoas também falando, calma, ele tem um índice grande, né? Atacar muitas mulheres, mas ele também tem um índice de sucesso, certo? Muito grande. Né? E quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a chance de sucesso. Então, nós temos que estar ligados, nós temos que estar bem orientados. Mas eu quero entrar no tema que eu não entendo nada e que tu domina com maestria. Eu quero conversar agora um pouco sobre as situações de modificações que aconteceram no teu corpo por causa do tratamento e como foi encarar isso. Quer começar a falar sobre a mastectomia, assim, como é que foi ficar sem o seio, o que tu fez, quais é que foram as dificuldades iniciais? No começo, eu senti muita dor no pós-cirúrgico, né? Aqui em casa, senti muita dor, foi bem difícil. Quando eu vi no espelho a primeira vez, eu tomei um susto, obviamente. Embora o médico tenha colocado, ele colocou aquela prótese que infla com soro fisiológico. É prótese extensora que fala, né? Isso. Ele colocou uma prótese extensora, então, mas era pequenininha, né? Nada comparado. Só para ter uma ideia, o meu peito, eu sempre tive a mama muito pequenininha, por isso que eu coloquei o silicone. Então, em um lado tinha 350, um silicone, e no outro, que eu perdi, que ele colocou a extensora, né? Tinha 650. Mas era reto. Era reto, porque ele tirou tudo, né? Ele tirou tudo. É como a gente se sente algumas vezes, que foi amputado. É isso que eu ouço de muitas mulheres, que se sentiu amputada. Por que foi, né, doutor? É uma amputação. Não é? É verdade. Com certeza. Sim. Então, ele colocou, ficou bem pequenininho só. E eu me assustei, obviamente, né? Mas eu falei, gente, com 11 dias, eu falei, não. A dor foi melhorando, eu fui fazer fisioterapia, eu acho extremamente importante. Meu médico falou, vai fazer fisioterapia. Eu não conseguia levantar o braço. Eu segurava para comer, né? Eu pegava a mão, eu comia com a esquerda. Tanto que hoje a minha esquerda tá tão boa quanto a direita. Só não sei escrever, mas eu peguei mais força nessa mão hoje, né? Precisou ir te adaptando, né, no pós-operatório. Sim, porque eu tive que fazer o esvaziamento também da axila. Tinha 16 nódulos no final e 11 eram metástases. Não deu metástase no corpo, mas deu ali. Isso. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que tem muitas perguntas na caixinha sobre isso. No câncer de mama, tá, ou qualquer tumor, a gente sempre tem que fazer a avaliação dos linfonodos, que são as ínguas. Né? Sabe quando a gente está com dor de garganta, que às vezes a gente palpa essas bolinhas? Isso são os linfonodos. Isso a gente tem pelo corpo todo. E um dos pontos que o câncer, quando ele quer escapar, ele vai para esses linfonodos. Então, por isso que a gente tem que fazer essa avaliação. Tá? No câncer de mama, nós temos os linfonodos regionais, que basicamente são os da axila. Tá? Tem alguns aqui da região, não estou aparecendo, acho, mas região do peito, aqui no meio, uma coisa mais interna, que a gente chama da mamária interna.
e um que é logo acima da clavícula, tá? Que é o supraclavicular. Esses são considerados regionais. Isso não é considerado metástase à distância, tá? Porém, se a gente tiver, por exemplo, um gânglio na outra axila, por exemplo, tu teve o câncer de mama à direita. Se a gente tiver comprometimento da axila esquerda, isso sim vai ser uma metástase à distância, tá? Isso tudo é determinado pelos livros. A gente tem tudo isso já documentado e a gente sabe quais são os que a gente chama regionais e quais são os que a gente chama à distância ou metastático. Mas segue no teu assunto, que hoje eu quero falar sobre beleza, que eu quero aprender sobre isso. A gente tenta, né? Cuidar da autoestima. Enfim, e aí veio esse tombo, né? Primeiro tombo. O segundo foi perder meu cabelo. Né? Exatamente com 14 dias o médico falou, 14 dias vai cair. Dito e feito, 14 dias certinho. Tu fez quimioterapia, então. Por conta da quimioterapia. Eu já entrei na quimioterapia, né? Entrei na quimio, 14 dias após a quimio vermelha, 4 vermelhas, 16 brancas. Não, 12 brancas, 4 vermelhas, no final são 16. E aí na quimio vermelha ele caiu, na segunda quimio vermelha ele caiu. E aí o tombo veio forte, veio pesado, né? O que foi pior pra ti? Tá sem o seio ou perder o cabelo? Ai, doutor, eu não posso ser os dois? Pode, porque, claro. assim, o que acontece? Quando a mama, ela fica coberta, né, com a roupa. Então, eu só olhava, só via quando eu ia tomar banho. O cabelo, não. Geralmente, onde você passa, você vê. Até no reflexo do chão, às vezes você vê no piso, né? Então, você vê com mais facilidade seu rosto. Então, isso, como eu via com mais frequência, eu sentia umas dores maiores, assim, na alma, né? Porque, então, mas quando eu via a mama também era pesado. Então, assim, eu não sei dizer qual foi o pior. Não sabe. Eu quero só recomendar ou sugerir para todo mundo que está nos seguindo aqui que dá uma passadinha no teu perfil. Tem um videozinho que eu achei fantástico, que tu coloca toda a tua trajetória indo fazer os exames, né? Depois, o dia que estava indo para cirurgia, tu tinha um cabelão loiro, né? Tinha. Nossa, eu era bem diferente. Depois fazendo a quimio e como tá agora. Era um vídeo do Rios que tu fez. Acho que não sei se tu deixou de postar. Eu fico meio confusa. Mas que tu mostra toda a tua trajetória. Eu acho que é bem legal que o pessoal consiga ir lá olhar e até, não é comparar, mas ver a Michelle de antes, do meio e como tá agora. Nossa, eu mudei conseguiu muito. passar por toda essa situação. Sim. Sim, é o que eu falo. Cada um tem uma história. A história vai ser diferente de cada pessoa. O meu processo de superação pode ser diferente do processo da outra pessoa, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que em comum rege todo mundo, que é não perder a fé e a esperança. Então, isso é a única coisa em comum em todo mundo. Que isso eu acho que é a viradinha de chave, assim. É verdade, sem dúvida. É tu usou peruca, tu fez alguma coisa relacionada ao cabelo? Nos conta um pouco disso agora. Eu tive 3 perucas que eu ganhei, mas eu não me adaptei, doutor. Não gostei, me incomodava, né? Me incomodava. O que eu amei usar, que às vezes eu até coloco aqui, são lenços, nem tem aqui. Se tivesse fácil, eu pegava. Lenço. Então, eu não gastei dinheiro com isso. Meu pai me deu 3 lenços. E eu tinha muito echarpe, porque no inverno, como São Paulo é terra da garoa, né? Um dia calor, outro, então eu usava muito lenço no inverno, ou para dar um estilinho na roupa. E aí eu peguei esses echarpes mesmo e colocava, até cachecol já peguei e coloquei no inverno. Então eu pegava e colocava, e aí ele ficava bem cheio aqui na lateral, sabe? Então eu fui meio que fazendo modinha com os lenços, assim, porque eu me sentia melhor, era mais confortável. A peruca eu usei umas 6, 7 vezes na vida. Eu acho que eu usei mais para fazer vídeo, porque tinha muito que pedia, né? E aí eu fazia para ajudar elas, ou para ver um jeito de como ficava o cabelo, uma peruca. Mas eu não me gostei muito. Não... Isso é uma coisa bem particular, aqui, né? Olha a peruca aqui. Olha essa. Essa aí é parecida com o teu cabelo anterior? Então, ele mas meu cabelo era mais fininho, tinha bem pouquinho, mas era nesse tom e ele era menor, né? Essa aqui, gente, é uma perucona, olha o tamanho disso. Minha nossa, deve ser pesado. Olha como fica diferente. Fica outra pessoa, olha.
Fica outra pessoa. Fica muito diferente. Só tem peruca aqui. Parece família Adams lá. E é muito engraçado, assim, porque realmente é muito particular essa questão da peruca, né? Porque eu tenho algumas pacientes que adoram, que se adaptam super bem. Inclusive, tem uma que foi no consultório hoje, que eu vi que está aqui na live, que me contou, acho que tem umas 3 ou 4 perucas. Ai, que legal! É. Eu tenho uma outra paciente, que era um câncer de ovário também, acabou caindo todo o cabelo. E cada vez que ela ia no consultório, às vezes eu não reconhecia, porque ela ia Ai, que trocando legal. de visual completamente. Um dia ela Adoro. vinha loira, um dia ela vinha morena, um dia era cabelo curtinho, outro dia era cabelo longo. Eu falei, às vezes, um dia eu cheguei a falar com a secretária, mas a fulana não vai vir? E ela estava sentada do lado ali, porque Não ela tinha acredito. reconhecido. Olha que legal. Ai, que legal. Isso é o legal da história. Tipo, eu Uhum. acho que, né? Você usar algumas coisas que você quer, porque você gosta, você acha bonito e ponto. Eu vou usar e Uhum. acabou. Porque eu acho que é isso. Quero usar É. 30 perucas, vou usar. Exato. O legal do lenço é que tu também pode ir trocando, né? Pode. Cada Nossa, vez. nossa, eu tenho muitas. Acho que eu devo ter uns 30 ali. Eu não tinha peruca, mas eu tinha lenço. E tu tem algum próximo de ti aí? Peraí, Algum eu vou lenço que tu pode pegar. pegar? Pega lá. Aqui na frente. Que eu quero te fazer um desafio. Ai, meu Deus. Peraí, gente, que o Vitor. Ó, a Beth está perguntando onde pode ver os vídeos da Michelle no perfil dela. Né? Eu sei que tem um monte de vídeo lá, porque eu sou fã, eu estou sempre olhando. Olha aqui. Uhum. Olha a quantidade de lenço. Minha nossa. Olha isso. É Que uma espetáculo. caixa. Era tudo Sharp, ó. Um vermelho. Isso E o que aqui. que tu acha? Será que a gente consegue ensinar para as mulheres como colocar o lenço, como fazer ele? Tu acha que tu consegue ensiná-las Consegue. agora? E olha, eu não tinha muito segredo, tá bom? Sinceramente. Eu fazia um bem básico. Tá. Olha esse que Acho que bonito. quanto mais básico, mais fácil. Eu não tinha aqueles que as pessoas fazem aqui em cima. Não, eu colocava um mais básico mesmo. Não, que era rápido. Aí esse aqui, eu adoro, ele é todo colorido. E eu usava cores bem alegres, sabe? O preto eu não usava. Uhum. Eu investi em cores mais alegres, sabe? Claro. Porque eu acho que a cor, ela interfere no nosso humor. Ó, eu peguei aqui, ele é quadrado. Ele é um retangular, na verdade, ó. Uhum. Ele é bem comprido. Aí, para ele não ficar tão comprido, eu dividia no meio. Pronto. Uni aqui as pontas, tá vendo? Aí eu viro. Pronto. Vai ficar assim. Certinho. Tá. Parece uma burca. É. E aí, eu virava aqui. Dá pra ver? Aham. Faço um nozinho nas pontas aqui. Tipo, pronto. Era Olha ali, isso. ó. Bem simples. Pronto. Aí eu dava um nozinho pra ele não soltar. Uhum. Pronto. Isso. E deixava Perfeito. aqui. É isso. Olha Aí, só que fácil. às vezes, se eu quisesse, tava calor, eu enrolava aqui e fazia tipo. Enrolava aqui, sabe? E botava aqui Uhum. dentro, só pra ficar assim também, ó. Tem essa Claro. opção. Pronto. Muito Isso. bom. Nada demais. Eu não, na verdade, eu nem sei fazer aqueles que enrola aqui. Porque eu acho que assim Aham. ficava mais confortável, dava pra eu usar tranquilamente. E o tecido é gostosinho, um tecido leve, isso importa. Uhum. Vai em casa de tecido, uma dica de ouro. Vai lá. Vai nessas É isso que a gente quer. casa de tecido. Ó, tem esse aqui que eu comprei numa casa de tecido. Era aniversário. Era festa de despedida de casamento da minha amiga, da minha melhor amiga. Uhum. Aí foi fazer a despedida num barzinho, um restaurante. Falei, gente, e meu cabelo tava bem ralinho ainda, tava nascendo. Aí eu fui lá na casa de costura e comprei esse aqui. Eu falei, amiga, me ajuda a escolher um lenço? E aí eu fui na casa de costura, esse tecido, sabe? Vários tecidos pra fazer roupa. Aí pedi pra moça, eu falei, moça, eu quero um pra colocar na minha cabeça. Ela, 1 metro dá. Aí peguei, tá vendo? Tanto que ele não Uhum. tem as pontas. Se puder fazer, é melhor na costureira, porque fica mais bonito. Mas eu não fiz, como eu tinha pressa. E Aham. aí eu fui lá, ó esse.
Pedi pra ela, aí mesma coisa. Pega aqui o lenço, dá uma dobradinha pra não ficar muito grande. E aí foi de oncinha, gente. Minha amiga escolheu, eu falei, ai, tá bom. Que De espetáculo. novo, juntei aqui e dá um nozinho pra não cair. Dá pra ver? Dá pra ver perfeito. Vocês estão gostando, gente, das dicas aqui? Porque é importante vocês gostarem, né? Eu tô aprendendo. O que que eu vou dizer quando me perguntarem? Vão lá no Instagram da Michelle que tem um monte de dica. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Simples, tecido gostoso. Amarrei. Pronto. Perfeito. Colocar um brinquinho maior, porque dá né, dá uma diferença. E Uhum. pronto. O Isso. que não para de entrar aqui são elogios pra ti. Que tu é Ah, fofa, que tu é lindo, que estão adorando. Tá espetacular. que legal, gente. Eu fico feliz, porque eu entendo vocês, né? Eu sei muito bem o que que é isso, eu sei como a gente sofre, eu sei como tem comentários que as pessoas fazem querendo ajudar, tipo, o cabelo cresce, ou Uhum. melhor sua vida, sua saúde do que o cabelo, mas assim, só quem passa sabe, né? E dá vontade, às vezes, de dar umas respostas assim, bem mal educadas, Dei. né? Eu nunca nem dei, doutor. Um dia eu gravei um Muito bom. vídeo e eu acho que eu dei a resposta pelo vídeo para todo mundo. Fui bem educada e gravei um vídeo lá. Falei, se Boa. coloca no lugar, você rasparia seu cabelo para doar para mim? Se você falar que raspa, você pode falar qualquer coisa. Se você falar que não raspa, então Deixa... não fala. Exatamente. Já falamos do cabelo, eu quero saber se tu te maquiava para ir fazer quimioterapia. Eu passava, eu não tava, eu passei no começo as primeiras, né? As Uhum. últimas, o que que eu fazia? Eu não usei cílios postiços, é porque eu não quis, porque tem alguns que pode. Eu não sei se pode. Eu nunca nem fui Uhum. atrás disso para perguntar pro meu médico. Tá. Mas eu passava protetor, porque a pele fica muito manchada, É. né? Por causa da quimio, ficava cheia de mancha. Uhum. Eu passei bastante protetor no rosto, com cor, para dar uma corzinha. Passava um blushzinho só para ficar com uma carinha de saúde. E um glossinho, um batonzinho, que eu fiquei amarela na cor, né? Eu não tinha. Saía da Uhum. químio, eu saía dessa cor. Eu entrava de uma cor, saía verde da químio. Doutor, eu faço não. Tem umas que diz que sai cinza, tem umas que diz que sai É, verde, é tudo que é cor. tudo que é cor, sai tudo quanto é cor. Então eu passava e alguns também, o que tem uma dica boa, né? Hum. Vocês podem tentar depois, mas ver com o médico de vocês, enfim, se ele vai liberar. Passar delineador na parte superior da pálpebra, aqui, igual eu tô falando de gatinho, ó, passar, porque parece, dá a impressão que você tem cílios, né? Assim, um pouquinho de cílios. Então, se você passa aqui, às vezes um pouquinho mais grosso, vai ver aquela linha preta, você vai achar que é cílios. Isso Então, é importante que tu falou agora e que a gente pouco conversa, a gente fala que cai o cabelo, mas na verdade, com a doxorubicina, que é a quimioterapia vermelha, pode cair todos os pelos do corpo, tá? Sobrancelha, cílios, o que for, pode cair, tá? Então, alguns homens, a gente não utiliza a doxorubicina, que é a quimio vermelha, só em câncer de mama, a gente utiliza em outros tumores também, né? Então, muito homem que não acaba não se, depilando a axila, reclama, caiu todos os meus pelos, né? Acontece. Então, cai cílios também, cai sobrancelha. Então, a gente tem que saber que isso vai acontecer. A gente acaba falando do cabelo, mas a gente tem que traduzir isso para pelos de uma forma geral do corpo. sim. E é engraçado que, assim, o meu, ele caiu tudo também. Cílios, sobrancelha. Eu já tinha micropigmentação, que tava Uhum. horrível, por sinal. Já tinha feito há 5 anos atrás. Porque eu só tinha uns fiozinhos. A minha era bem... Era bem um fio aqui, outro ali, outro aqui. E eu tinha feito há 5 anos. Então, pra fazer a químio, eu não tinha feito de novo, eu já tinha. Mas caiu tudo e você via a sobrancelha roxa e falhada, né? Uhum. Cheia de buracos, assim. Então, Sim. Esse ponto que tu falou da micropigmentação, eu preciso explicar um pouco. Não o procedimento em si, porque eu não entendo nada, tá? Mas os cuidados. é tipo uma O que eu vou... tatuagem. Exato. E o que eu vou falar serve para micropigmentação, para tatuagem, para depilação de axila, Hum, para cutícula, hum. tudo isso, tá? Por que que a gente diz que não pode fazer durante a quimioterapia?
Isso é uma meia-verdade, tá? Porque em alguns momentos a gente pode fazer, mas tudo tem que ser programado. A nossa pele, ela é lotada de bactérias. A minha, a sua, de todo mundo, tá? E essas bactérias, elas servem para nos proteger. O problema é que durante a quimioterapia acaba levando a uma diminuição das nossas células de defesa, diminuição da imunidade. A imunidade baixa. A gente sabe o que acontece. Tá? E quando a gente faz esse tipo de procedimento, por mais superficial que possa ser a micropigmentação, a gente causa microfraturas, microlesões na pele. Então a gente abre pequenos furinhos na pele. E as bactérias podem se aproveitar disso e entrar na circulação. E causar uma infecção que pode ser grave. Então é por isso que a gente diz que não pode fazer esses procedimentos durante a quimioterapia. Dentista é a mesma coisa. Nossa boca é super contaminada. Então, se eu estou com as defesas baixas, eu não posso ir no dentista mexer. Ah, doutor, mas eu estou com muita dor no dente, eu vou precisar ir. Bom, então vamos organizar. Né? No momento que vai vir fazer a próxima quimioterapia, eu vou olhar teu exame de sangue, vou ver como é que estão as suas defesas. Se tiverem boas, tu vai no dentista e a gente atrasa a tua quimioterapia. Né? Com alguns cuidados, a gente pode fazer tudo isso. A gente tem como organizar. Tá? Mas muito, muito cuidado com tatuagem, com botox, que me perguntam muito se pode fazer botox. Né? Mas, passada a etapa do tratamento com quimioterapia, tá tudo liberado de novo. Não tem mais problema. Recuperou a imunidade, pode fazer sua tatuagem, pode fazer o seu botox, pode fazer sua micropigmentação, não tem problema nenhum. Depois, né? Depois. Durante é bom esperar ou organizar com o seu médico. Sim. Tá? Parece que a quimio mata tudo, né? Também. Eu tenho essa visão, que a quimio mata tudo que ela vê pela frente. Então, se você faz qualquer coisa, tipo a tatuagem, parece que não vai fazer efeito, né? Eu, na minha visão de paciente leiga, que não entende do assunto. Não, não vai alterar em si a tatuagem, tá? Mas tem esse risco da infecção. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Tá? É isso que a gente precisa cuidar. E mais ou menos 30 dias, 45 dias passado do término da quimio, a imunidade já recuperou. Já. Então, a gente volta a ter possibilidades de vida normal. Eu queria te fazer uma outra pergunta, se tu utilizava, e utiliza ainda, protetor solar. Nossa. Então, eu usava o protetor no rosto e na radioterapia Na radioterapia eu não lembro se eu passava. Passava depois? Eu sei que eu não podia tomar sol, né? Na radioterapia passava aqui e um creme para amenizar por conta da rádio que eu também tive que fazer. Passava CeraVe, até o CeraVe, era muito bom. Até hoje eu tô passando. E aí passava protetor. E aí eu fui na dermatologista tem 20 dias atrás. Quando eu cheguei nela, eu sempre tomei muito sol. A vida de criança, morava na praia 2, 3 meses com os primos na época de escola e voltava para São Paulo. E a minha mãe passava protetor. Mas aí quando eu fiz os meus 20 e poucos anos, eu não passava protetor. Porque a gente quer ficar queimada do sol, né? A gente quer virar adultinha e quer ficar queimada de sol. E não passava. Aí eu fui na dermatologista, eu estou toda manchada. Eu tô com filtro, tá, gente? Vocês falaram que eu sou linda, mas o filtro também ajuda. Filtro. E eu tô com a pele toda manchada. Toda. Aqui eu tenho uma marca com manchas. Então, assim, há 20 dias eu tô passando protetor no corpo inteiro. E no rosto eu continuo passando. Tá, eu já até comentei um pouquinho sobre isso, mas é bem importante, pessoal. Durante o tratamento, usem protetor solar. Depois também, né, doutor? É bom. Não, depois também, mas daí eu deixo as orientações mais para dermato, assim, das coisas mais específicas, tá? Mas é importante passar protetor solar todos os dias. Evitar a exposição ao sol nos horários de pico, então, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Usar roupas de proteção, usar chapéu, né? Por quê? Porque a quimioterapia deixa a pele mais sensível. Muito. Tá? A pele fica muito sensível aos raios solares. A pergunta ali, e a vitamina D? Não tem problema nenhum a vitamina D. Vai conseguir ter a absorção necessária. Tá? Entrou. Então, nós temos que cuidar disso. E fica com a pele manchada. E, às vezes,
acabam até mesmo levando a queimaduras como se tu tivesse torrado no sol. E tu só pegou a luminosidade que passou pela janela. Então, mesmo dentro de casa, passar protetor solar é super importante isso. A médica falou isso pra mim, a dermato, semana passada. Eu passo dentro de casa. Dentro de casa eu taco. Dentro de casa. Dentro Isso aí. cada 2 horas. Muito bom, perfeito. Não, minto. É 9 horas da manhã, meio-dia. E se eu saio na rua, eu passo cada 2 horas. Passa de novo. Não, perfeito. É isso mesmo. E tem que cuidar, isso faz diferença, tá? Durante a quimioterapia, a gente tem que reforçar. É fator tem 30, pelo menos. Pele, né? Também. Também, que é um outro assunto que a gente pode entrar em algum momento, né? Mas são os cuidados. Principalmente aqui no sul do Brasil, que a gente tem uma incidência muito alta de câncer de pele. O país que tem a maior taxa de câncer de pele é a Austrália e Nova Zelândia. E nós temos alguns dados de Santa Catarina que especificamente em Santa Catarina, a nossa incidência é maior que nesses países. Então a gente precisa falar. Por causa da imigração, né? Imigração italiana, imigração alemã que a gente tem aqui, muita gente realmente pele bem clara, olho azul, ruivos, né? Que acabam estando mais suscetíveis aos efeitos do sol. Tem menos melanina, menos proteção natural. Outra coisa bem importante, negro também tem câncer de pele. Você tem que cuidar, porque eu sou negro, eu não preciso me cuidar. Não precisa, existe câncer de pele em pessoas negras também. Tá? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Muito protetor. Me conta aí mais algumas coisas, o que tu aprontava durante a quimio ou após, assim, para se sentir bem, para se sentir bonito. Os lenços, sempre lenço. E eu fazia, doutora, eu fazia pra mim. Eu não fazia pelo outro. Foi um momento da minha vida em que eu comecei a me olhar. Não romantizo o câncer, nenhum momento, gente, não romantizo. Mas eu fui tão lá no fundo do poço que eu precisei me olhar com outros olhos. E o meu mastologista, ele falou pra mim, ele falou antes da mastectomia, Michele, você precisa mudar de vida. Ele falou, a qualidade da sua vida tem que mudar a partir de hoje. Você tem que mudar de vida, todas as suas atitudes. Ele foi muito fofo comigo. E aquilo fica na minha mente. Então, assim, eu fazia por mim. Eu estava sozinha aqui em alguns momentos. Eu fazia por mim. Eu colocava uma roupa pra mim. Porque eu estava me vendo no espelho. Então, eu precisava me olhar e gostar daquilo que eu estava vendo. Eu precisava me amar cada vez mais. Então, eu não fazia pelo outro. Eu não fazia mais pelo meu marido, ou pela minha mãe, ou por outra pessoa, porque eu ia sair. Não, eu fazia por mim. Então, é isso que a gente tem que fazer, por nós. Tá em casa? Coloca a roupa que você gosta. Tá em casa? Põe o lenço, põe a peruca, a lace, o que você quiser. O cabelo é seu, a vida é sua, mas faz por você. Nada de ficar de pijama o dia todo em casa, né? Não, dá não. Não dá. A gente afunda Muda mais. o ânimo, né? Hã? Muda o ânimo. Muda. E como assim, os efeitos colaterais, eu sinto muita dor no corpo, porque agora eu já tô na hormonoterapia, né, também. Os 4, eu tô fazendo tudo. Eu sinto muita dor no corpo. Então, a primeira coisa que eu faço é acordar. Gente, eu acordo. Eu tô fazendo alongamento, yoga, né, alongamento eu mesma, pra dor passar e resolve, ou vou pra academia. E depois é banho. Mesmo. É banho pra você acordar, pra você despertar. Porque senão a gente vai afundar. Tu te importa de nos contar qual é a hormonoterapia que tu tá usando? É o Aromazin, que é o o anastrozol. É exenmetano? É hexamestano, desculpa. Tá. Esse. E tu faz a injeção também? E eu faço o Zoladex mensal. Zoladex. Eu sempre faz desde do mês seguinte da mastectomia, eu já faço. Então, já tem 1 ano e meio que eu faço mensal. Porque não é nem a trimestral. A trimestral eu vou começar a fazer, segundo o meu oncologista, eu faço tratamento no AC Camargo, em São Paulo. Ótimo. E eu faço... Aí vai mudar a partir de setembro. Depois de 1 ano eu vou para trimestral, graças a Deus, porque eu tenho que pegar... Todo mês eu tenho que ir para São Paulo, pego a estrada, vou para tomar aquela picadinha e voltar. Então é só um bate e volta. O Aromazin, que é o hexamestano, né? A dor no corpo é um efeito adverso dele que a gente sabe. Né? É chato, incomoda. E uma das coisas que melhora bastante, como tu disse, é o alongamento, é o exercício físico. Ah, mas eu não consigo fazer porque eu tô com muita dor no corpo. Não, faz o que tu consegue, melhora. Vai ajudar, vai diminuir. Melhora. E eu não botava fé. Acupuntura?
Nunca fiz. Acupuntura pode ajudar. E algumas vezes a gente precisa até mesmo utilizar medicações. É. Né? Passar com um reumatologista? Não, o próprio oncologista pode organizar essa parte. Ele pediu para Né? passar com um reumatologista. Eu não passei, não, porque eu sei que se eu fizer exercício vai me. Olha eu errada aqui. É. Mas não, é que o reumato acaba sendo especialista, né? Mas muitas pessoas às vezes não conseguem ter todos os especialistas. O onco consegue ajudar, né, em várias coisas, em sintomas adversos das medicações, a gente acaba estando habituado a lidar. E o que tu faz de exercício hoje? Eu estava contando que tu faz yoga. Yoga, eu faço aqueles exercícios de yoga. A minha prima me dá aula, porque ela é professora também. Uhum. Mas geralmente eu faço o alongamento e resolve. De verdade, pega uma canga, sei lá, qualquer coisa e coloca no chão. Resolve muito. Ontem eu acordei com tanta dor. Eu fiquei meia hora fazendo. Fui lá fora no quintal e comecei a fazer, assim, pra me alongar. Uhum. Fui tomar banho depois que eu acordei. Melhorou. Melhora, doutor, melhora. Façam, meninas, porque vai ajudar de verdade. Ah, muito bom. Mais umas dicas, vamos lá. E eu sei que tu tem um vídeo no teu Instagram, tu não vai conseguir mostrar agora ele ao vivo, né? Mas tu tem algumas dicas para as mulheres que são mastectomizadas, correto? Para usar biquíni na praia. Sim. O que eu percebi? Eu sempre usei, porque é aquilo que eu falei, gostava de praia, queria ficar queimada, e marquinha, aquele que é cortininha, né? Que ficava com a marquinha aqui. Depois eu percebi que se a gente usa, fazendo testes, né? O de tomara que caia com bojo é melhor. Aí eu deixava um lado com bojo e o outro não, com bojo. E o tomara que caia, ele dá a impressão que o seu peito não dá tanta diferença do que você usar a cortininha. A cortininha vê assim claramente a mudança. Então, tomara que caia, ele é muito melhor para ir para praia. Tá. E tu tem algumas orientações assim, de roupas para o dia a dia, algumas coisas que podem ficar melhor, ou Eu mudei tu acha muito que fica mais legais? Eu mudei muito o meu estilo, né? Esse ano aqui foi um ano de mudanças totalmente na minha vida, desde profissional, tudo. Eu mudei, tudo. E eu sinto que eu tô evoluindo, graças a Deus. Eu falo que eu sempre, como se eu tivesse flutuado no meu tratamento inteiro. E Deus segurava a minha mão o tempo inteiro ali. Então eu senti muito Deus, não tô falando de religião, mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus, assim. Se eu não falar do amor de Deus, se eu não falar sobre Deus, não é a Michelle. Então, ele que que carregou. As roupas, como eu mudei deixa eu só, posso puxar esse gancho? Mudou a tua espiritualidade antes para depois, ou tu sempre foi muito espiritualizada? Eu sempre. Desde a barriga da minha mãe, eu sempre fui na igreja. Mas o meu contato com Deus, de 2018 para cá, foi muito forte, antes do câncer. E aí, no câncer, principalmente. Eu não consigo passar um dia sem orar, sem conversar com Deus. Então, eu tenho os meus momentos. Eu me apeguei muito mais, né? Porque falam que, às vezes, a gente lembra de Deus só nos momentos difíceis. Outras pessoas só lembram nos momentos bons, enfim. Eu não. Eu tô ali agarrada, grudada e não quero mais viver minha vida se ele não tiver um planejamento e se fizer a vontade dele. Então, a Michelle é essa. Perfeito. Respeitando, né, todas as pessoas, todas as suas crenças, mas cada vez mais nós temos tido evidências que a pessoa espiritualizada, que acredita em alguma coisa, independente de qual seja, consegue passar pelo tratamento de uma forma mais leve. Isso a gente não tem documentado ainda, pelo menos até onde eu conheço, em números, mas a gente observa isso no dia a dia. A importância, né, de ser espiritualizado, de acreditar e de ter algo mais. Isso deixa toda essa trajetória menos espinhosa, porque ela é difícil. A gente não pode ficar romantizando o câncer, dizendo que é fácil. Eu falo muito sobre vida além do câncer, de levar de além, de pensar em outras coisas. Câncer não é sentença, mas a gente não pode fazer de conta que não é uma doença grave. A gente não pode fechar os olhos para as dificuldades que o tratamento tem. A gente não pode esquecer que, infelizmente, tem pessoas que não caminham tão bem assim durante o tratamento. Então, nós não estamos, não dá para romantizar e dizer, eu quero ter câncer que vai melhorar minha vida. Não, nada disso. Não. Por favor, de jeito nenhum, não vamos entender dessa forma. E a questão da espiritualidade vem muito forte.
né? E quem tem essa espiritualidade consegue caminhar de uma forma menos espinhosa, sem dúvida nenhuma. São coisas sobrenaturais, né? Então, Acontece coisa que a gente não tem assim. explicação. Não tem, não tem. E eu falo muito sobre isso, que as coisas que aconteceram para mim são sobrenaturais. Uhum. O pessoal está te perguntando sobre a tua alimentação. Se tu mudou na alimentação de antes para agora, como é que foi essa parte? Eu sempre comi muito doce. Eu mudei agora, eu como melhor. Uhum. Eu mesma faço a minha comida. Na quimioterapia não podia comer fora. O médico, o hospital, inclusive, pediu para eu não comer. Também não podia Uhum. comer, não podia sair, porque estava bem no auge da pandemia, né? Mas, Ah, é verdade, tinha isso. foi bem no auge. Foi o momento que eu mais precisei de um abraço, não tinha ninguém aqui. Mas, enfim. Hum. E aí eu fui. Hoje eu como bem melhor. Eu ainda como umas besteirinhas, uns docinhos aqui. Mas, por exemplo, no mês passado eu consegui ficar um mês sem chocolate, que eu sou chocolate. Mas Eu também. foi um momento que eu falei, vou ficar sem. Então eu fiquei. Preciso Uhum. ainda organizar algumas coisas, mas eu melhorei muito, muito. Não tenho escolha. Ou eu Isso aí. melhoro ou eu melhoro. Uma outra pergunta que entrou, se tu ficou muito inchada durante a quimioterapia. Eu engordei 7 quilos. Eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m. Então, para uma pessoa que é baixinha, 7 quilos faz diferença. É bastante. Faz, né? E aí eu fiquei inchada, eu engordei também, mais inchada. Eu fiquei, tem foto até, fiquei outra pessoa, outra pessoa. E agora eu Uhum. consegui emagrecer mais que 7 quilos, eu emagreci 8, né? Ótimo. Então agora que eu tô vendo, eu também não consigo mais engordar. Eu como ainda, mas é porque eu acho que eu melhorei a alimentação. Então eu não Aham. consigo mais engordar. Então é algo que eu tô bem de olho nisso pra eu não engordar, porque meu oncologista também fala, Michele, se cuida nessa parte. Sabe que isso a gente já tem documentado em números, tá? Isso estudos já mostraram que mulheres que tiveram câncer de mama e que engordam após o tratamento têm maior chance da doença voltar. Ele Se fala a gente isso. pegar, tá? Duas mulheres com a mesma doença, exatamente igual, uma engordou, ganhou peso, e a outra se manteve no peso adequado, essa que ganhou peso tem um risco maior, não é que vai voltar, por favor, pessoal, cuidado. É um risco maior da doença voltar. E a gente já sabe que a obesidade está relacionada a mais ou menos 13 tipos de cânceres diferentes. A gente fala muito do cigarro, a gente fala do álcool, a gente fala do sol para o câncer de pele, e muito a gente negligencia da obesidade. E a obesidade é fator de risco, sim, para câncer, inclusive câncer de mama. Então a gente tem que cuidar dessa situação, que ela é muito importante. Você falou isso, né, doutor? Algumas pessoas falam, Uhum. mas você tá muito magra, você emagreceu. Só que o meu oncologista, ele fala exatamente o que você falou agora. Que a chance de se eu engordar, do câncer voltar. Então, gente, eu não tô emagrecendo pra ficar bonitinha. Eu tô fazendo de tudo para o câncer não voltar. Então, assim, se falar que eu tenho que ficar magra, eu vou fazer de tudo. Eu vou lutar para isso, para eu emagrecer e não engordar. Então, eu tô fazendo baseada na responsabilidade e seguindo as orientações médicas. Uhum. Ó, a Ângela colocou, mas quem perdeu muito peso para ganhar novamente é perigoso. Não, Ângela, o que é perigoso é tu estar acima do peso, tá? É realmente ir pro lado da obesidade. A gente tem que buscar o peso saudável, tá? E importante quem conseguir ter acesso ao nutricionista, ao endócrino para fazer todo esse acompanhamento. Vou fazer um pequeno uma pequena propaganda, né? A minha esposa, ela é endócrina, tem um Instagram que ela trabalha só com essa questão de peso. Então, quem tiver dúvida ali, ela fala sobre dieta, sobre várias coisas. Então, acho bem legal dar uma Coloca o olhadinha. nome dela Então, aí, doutor, pra gente seguir depois, no final. depois eu coloco nos Ah, stories, acho que é o mais fácil. eu não Compartilho sabia. algum stories dela de hoje. Né? Ela trabalha muito com essa. Então, é importante a gente buscar o nosso peso ideal, tá? Não, nem ficar magra demais, mas também não engordar. Isso é bem importante a gente trabalhar essa relação. Michele, nós já estamos com 1 hora de conversa aqui, tá andando de uma forma muito gostosa, muito legal, e eu tenho dois As assuntos para pessoas estão tratar contigo. gostando? Hã? Vamos perguntar se as pessoas estão gostando. Eu estou vendo um monte de Gente, gente de avise. entrar aqui. Eu acho que tá legal, sim, pelo que eu vi. Hoje é dia do amigo, né? Hum. E tu falou, né, no momento que eu mais precisava de um abraço era a pandemia. Eu queria te perguntar como é que foi a tua rede de apoio durante o tratamento. Olha, doutor, eu não tenho do que reclamar. Eu seria ingrata se eu falasse.
Mas eu tive muito, muito apoio. Pessoas que eu nem imaginei ficaram do meu lado. E pessoas que eu imaginei que estariam, não ficaram. É engraçado, né? É, Mas Deus foi separando. E uma vez Deus me falou que ele ia deixar as pessoas certas e não as curiosas. é isso aí. Então, isso se fez muito verdade na minha vida. As pessoas certas ficaram e me apoiaram. Eu tive muita. E foi aí, gente, que eu comecei a receber tanta mensagem de outras mulheres com casos iguais a mim, ou outras pessoas que não estavam, mas estavam com depressão, com ansiedade, com problemas. E eu recebia e eu continuo recebendo amor dessas pessoas, sabe? Então, isso é tão legal, porque me ajuda, eu ajudo vocês a continuarem e vocês me ajudam a continuar. É E isso eu aí. tive apoio da minha família, dos meus pais, do meu marido. Graças a Deus, ele foi das Uhum. 16 químios, meu marido foi em 11 comigo. O resto eu dividi entre família e amigos Que legal. próximos. Então, tive um contato bem recente. As pessoas ficavam sem ver outras para conseguir ir na químio comigo. Então, isso foi muito fofo. Olha só. É. É, é, é muito interessante, né? Porque ao longo desse processo, a gente vai deixando de ter contato com algumas pessoas, a gente vai conhecendo outras e vamos nos aproximando de um grupo, né? E é muito importante nós termos um, uma rede de apoio com pessoas confiáveis, com quem a gente pode realmente contar. Como eu gosto de dizer, aquele amigo do peito, né? Que Ah, vai ali e vai te dar o ombro quando precisar, mas também vai te carregar no colo, vai te incentivar. Então, isso é super importante. sim. E é pedir ajuda, né? Gente, peçam ajuda. Eu era aquela pessoa que eu sempre fui mais independente pela minha história de vida, enfim. E, e aí eu aprendi a pedir ajuda, porque eu precisava. Eu precisava Uhum. de ajuda emocional, ajuda física. Claro que tem pessoas que infelizmente não têm, né? Mas se você tem, peça. Mas tu sabe que, olha, eu vou contar uma história, acho que a maioria que está aqui conhece, mas na semana passada uma menina me colocou na caixinha de perguntas dizendo que estava arrasada, que só conseguia chorar, que não lembro exatamente as palavras. Eu fiz uma resposta nos stories tentando dar força para ela, mas o principal, a quantidade de pessoas que me mandaram mensagens pedindo, né, para entrar em contato com essa pessoa, para ajudar. Então, às vezes, tu não tem uma pessoa ali do teu lado, mas hoje com a internet tu consegue até mesmo formar uma rede de apoio de pessoas à distância. E elas acabaram criando um grupo de WhatsApp, que até a última notícia que eu tive estava com 21 pessoas, e uma ajudando a outra, uma sendo a rede de apoio para a outra, Que trocando bonitinho. experiências. Isso é muito legal. Muito. Vai se ajudar, isso é importante. Né? E eu gostei muito que tu falou também é não ter vergonha de pedir ajuda. Não. Eu tive que Aceitar. aceitar que a gente precisa, né? Que a gente não é Uhum, super-herói, não existe super-herói, não existe Mulher Maravilha. Não existe, gente. Não existe princesa da Disney, não existe nada disso. uhum, exatamente. E muitas vezes as pessoas querem ajudar e também não sabem muito bem Não como. sabem. Nós temos que pensar assim, ninguém consegue ler a mente do outro. Não. Então vamos ser humildes, vamos pedir ajuda. E não passem por isso sozinhos. Eu sempre falo para todo mundo que vem, gente, não passem por isso sozinhas. Peçam ajuda, deixa o orgulho de lado. Não é momento de orgulho, é momento de você pensar em você, cuidar de você, porque você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Se você é mãe, você precisa estar bem para ajudar seus filhos, né? Se você é Uhum. esposa, para futuramente, né, você continuar prezando pelo seu casamento, se esse é seu intuito. Enfim, a gente tem que fazer por nós para a gente conseguir fazer pelo outro. E tu conhece, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas tu teve algum grupo de apoio de pacientes ou conheceu pacientes ao longo do Ah, eu fiz tratamento e que tu várias manteve. oncofriends. A Oncoference, esse é o termo, exatamente. É, a gente fala as oncofriends, né? Eu fazia terapia, né? Na verdade, eu Uhum. sempre fiz terapia com a minha psicóloga. Então, ela foi o meu suporte, né? O meu suporte total. Espetáculo. Depois eu passei com um psiquiatra, porque eu tive que induzir a menopausa, né? Eu estou Uhum. na menopausa, imagina, com 33 anos na menopausa. Mudou um monte de coisa no meu corpo. Mudou, gente. E É, aí, isso afeta a mente também, né? A menopausa. sim. E E a menopausa provocada por remédios, no caso, né, que é o Zoladex que tu está fazendo,
ele acaba tendo sintomas, digamos assim, mais fortes do que a menopausa que ocorre fisiologicamente. Ai, meu Deus. Então, muitas vezes os calorões, que são os fogachos, acontecem de uma forma mais intensa. Pode acontecer ganho de peso, pode dar ganho muscular, perda, desculpa, ganho não, perda muscular, Ah, ganho perdi. de gordura, né? Perda de massa óssea, a gente tem que ter cuidado, insônia. São vários sintomas que a gente minimiza, mas que no conjunto são muito chatos. Tô tudo com isso aí, doutor. Tudo isso. Tem muita gente perguntando, né, como te seguir. Pessoal, eu vou colocar a live depois no perfil e eu vou compartilhar com a Michelle, se ela quiser compartilhar no perfil dela. Então vocês vão ter ali o acesso, né, aos nossos dois Instagrams. É Michele Zulo. Meu É nome. bem fácil, né? E vai ser fáccil de encontrar ali, não se preocupe. Só O depois doutor coloca aí depois para vocês. isso eu coloco, e daí se a Michelle quiser compartilhar no perfil dela, vai estar à disposição também, Coloquei aqui, né? ó, Pra... Michele Zulo. Ali, ó, Dois a Michelle L's, acabou de colocar Y. ali. Ó o nome. Ó, dois L's, Y, Zulo. Gente, é Zulo. Com dois L's de novo. Pois é difícil falar meu nome. Michele Zulo. Isso aí. Perfeito. E vamos lá. Tu falou que tu mudou muito ao longo do tratamento, inclusive do ponto de vista profissional. Quais são teus planos agora? O que tu está fazendo? Ai, gente, é por Deus, é pela graça, é aquilo que eu falei. Não estou falando de religião, volto a falar, tá? Mas é isso, a Michelle é essa. E eu recebi muitas orientações, assim, eu busquei coisas sobrenaturais, aconteceram na minha vida. Uhum. Inclusive, a minha área profissional. Eu trabalhava em um banco, gerente comercial digital, sempre gostei de trabalhar com pessoas, falar com pessoas. E a minha vida mudou, da água para o vinho profissionalmente, porque eu entendi algo maior na minha vida, que eu tô sendo direcionada pelo papai. Então, eu saí do meu emprego, eu larguei que era o emprego dos meus sonhos, né, nesse banco. Era um emprego onde eu sempre quis trabalhar, eu entrei, fiquei 2 anos e aí veio o câncer. Foi algo que sempre mexeu demais comigo, mas aí veio a demissão, que eu, né, acabei saindo da INSS e a gente conversou, enfim. Eles me desligaram, graças a Deus deu tudo certo, e hoje eu parto para um novo projeto, e eu estou muito, muito feliz que hoje eu estou divulgando pela primeira vez, eu vou falar até aqui na live. Opa! Ai, Agora eu me senti importante. sim, doutor, olha, eu tô falando que Deus faz umas coisas sobrenaturais, tô falando. E aí, é o primeiro projeto que eu estou lançando o meu primeiro livro, que vai ser Olha só. em formato digital. Eu sempre gostei muito, 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 muito de escrever. Então, eu comecei a fazer esse livro no tratamento desde o ano passado, escrevendo. Então, eu vou lançar o mês que vem o meu livro digital, vai ser um e-book, contando sobre o processo, sobre a minha vida, mas não só sobre isso. Eu falo sobre autoestima, eu falo sobre os milagres aí que aconteceram, sobre as coisas sobrenaturais que Deus me usou para me direcionar nesse caminho. Que a fé é você... Eu não sei se eu já falei isso, que a fé tá memória, mas a fé é você não tentar entender o porquê. É você confiar e você, com a sua nova realidade, você acreditar que você vai conseguir coisas diferentes, né? Que sua vida vai mudar e que você vai seguir por esse rumo. Então, eu vivo baseada de fé. Então, o mês que vem eu vou lançar meu e-book digital. Não vou falar o nome ainda, mas em nome do nosso Senhor vai ajudar muito. E eu espero ajudar muito a história de vocês. Tem quase 100 páginas aí, bastante coisa escrita. Bastante coisa. E é o primeiro. Vai ter uma segunda... Vem mais coisa por aí, então. Tem a segunda novidade, mas eu vou contar daqui um mês e pouco depois que eu vou contar esse primeiro, que é o digital. Então vai ter um preço super acessível, não vou falar nome nem valores ainda, às vezes acompanhei por aqui, então vai ser um preço bem acessível, porque eu quero... Hoje é só o primeiro contato com o livro. Primeiro contato, eu acabei de falar lá, fazer um reel sobre isso, um vídeo, né, para contar para as pessoas. E eu sei que como essa moça que chorou, ela precisa de ajuda, tem muitas outras. A gente recebe muita mensagem de vocês. Eu choro com as mensagens, porque eu sinto na pele. E não é só, doutor,
pessoas que tiveram câncer, tá? Que vêm falar comigo. São pessoas que passam por um divórcio, que passam por estão com alguma crise, uma perda, um luto, enfim. É que o câncer é uma dificuldade, mas existem tantas na nossa vida Tem. e, de alguma forma, né, ter tido contato com essas dificuldades e ter conseguido vencê-las, né, nos traz e nos coloca num ponto de vista que consegue ajudar os outros. Sim. Então, não é só o câncer que tu pode ajudar. Qualquer pessoa que está tendo dificuldades, tu vai conseguir colocar tua mãozinha ali, de alguma forma, sim, a dar gente um auxílio. ver com os outros olhos, né? Eu comecei a dar palestras também. Então, já Legal. fiz algumas palestras, já fiz vários trabalhos no ano passado para o Outubro Rosa, já comecei a fazer trabalho para o Outubro Rosa, já fiz agora. Que legal! Já fecharam comigo para outubro. Então, assim, eu tô na causa, eu tô na luta, não é só um cabelo, não é só uma mama, é muito mais que isso, é uma dor de uma mulher, a dor de uma criança, a dor de um homem. Gente, é muito mais que isso, e as pessoas têm que ter empatia e fé. É verdade. Me incomoda muito quando as pessoas colocam assim, mas por que tu tá preocupado com isso? Tem coisa muito mais importante. Não, tudo bem, tem prioridades em certos momentos, mas tudo é importante. Aquilo que te machuca, que te deixa mal, digamos assim, nós temos que lidar com isso, nós temos que trabalhar em cima, né? E de alguma forma tentar organizar para melhorar a situação, né? Nós não podemos negligenciar aquilo que está te machucando. Não importa o que é. Eu quero fazer botox, doutor. Tá bom, vamos ver se a gente consegue organizar no meio disso tudo, quando que pode fazer. A outra pessoa vai dizer, mas o que está preocupada com a beleza? Vai preocupar com o... Bom, mas para aquela pessoa isso é importante, então talvez a gente precise trabalhar. Né? Doutor, não consigo ficar sem cabelo. Alguns casos a gente pode optar por quimioterapias, né, que não caem o cabelo. Não são todos, pessoal, principalmente em câncer de mama. Mas às vezes a gente consegue trabalhar com isso. Tá? E eu acredito que o médico precisa ter essa visão também. Porque se a gente olhar só o livro, só o que está escrito, e esquecer que nós estamos tratando um paciente, uma pessoa, eu não gosto nem de chamar de paciente, eu gosto de falar de pessoa. É uma pessoa que está do outro lado, a gente tem que tratar ela de uma forma completa, de uma forma correta contra o câncer, mas olhando, né, tudo que está interferindo naquele bem-estar, porque vai fazer com que as coisas ocorram de uma forma mais fácil. E a autoestima, a vaidade é importante. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não é futilidade, né? Porque é um conjunto, é mente, alma, corpo. Tem que cuidar dos 3 pilares. Claro que tem momentos em que a gente precisa focar em outras coisas. Sim. Mas assim que tiver passado aquela parte, bom, vamos olhar para isso também. Isso é muito importante. Michele, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de vir fazer esse bate-papo aqui com o pessoal. Quero mais de novo, doutor. Vamos fazer de novo. Já vamos! Eu falo um pouco, né? Mas assim que é bom. Olha, passou 1h15 e a gente nem viu o tempo passar. E tem muitas coisas para a gente abordar ainda. Então, antes do final do ano, nós vamos fazer outro sim, com certeza. Tá. Muito obrigada, coração. Tomara que tu tenha um outro projeto para lançar. Já tenho! Uma live comigo de novo. Daí sim. Tem em agosto, vai ter outro em novembro. E aí eu vou começar no final do ano também, em dezembro, janeiro, para a gente começar o ano de 2023 diferente. Melhor do que mulher tudo. Eu tenho fé nisso. Isso aí. Já estamos, então, deixando o nosso compromisso marcado com vocês aqui ao vivo, que até o final do ano vai ter um outro bate-papo. Vai, gente. Eu quero muito ajudar vocês de coração. Espero vocês isso aí. Lá. Contem comigo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu não consigo responder todas as mensagens. Mas eu me esforço, porque sou sozinha também. Não tenho ninguém ainda. Que bom, né? Que bom que a gente está começando a ter esse problema. Graças a Deus, porque eu quero trabalhar muito ainda, muito. Quero ocupar minha mente, eu preciso, não é só questão de ocupar, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ganhar o meu pão de cada dia. Exatamente, né? Todo mundo precisa disso. Sim. Mas, pessoal, uma boa noite a todos e mais uma vez um beijão para a Michele. Muito obrigado por esse bate-papo, foi fantástico. Tenho certeza que todo mundo gostou. Live vai estar salva no Instagram. Né? Vou pôr no meu depois. Isso, eu vou botar ali como coautor, que a gente consegue publicar ao mesmo tempo.
e depois vou colocar lá no canal do YouTube também. Tá? Legal. Vamos ter essa live em todos os locais, porque a gente precisa divulgar né, todos esses projetos, todas as coisas boas para ajudar as pessoas. Amém. Beijo a todos. Beijo. Até a semana que vem. Provavelmente deve ter alguma outra live comigo sozinho algum dia desses. Você sabe que eu apareço de surpresa aqui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, doutor. Boa noite, Tchau. gente. Beijo.